A história que hoje vos trago tem como título A Cidade dos Poços. Aquela cidade não era habitada por pessoas, como todas as outras cidades do planeta. Aquela cidade era habitada por poços, poços vivos. Os poços distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde estavam escavados, mas também pelo parapeito. Havia poços ricos e ostensivos, com parapeitos de mármore e metais preciosos. Poços humildes, de tijolo e madeira. E outros mais pobres, simples buracos rasos que se abriam na terra. A comunicação entre os habitantes da cidade fazia-se de parapeito em parapeito e as notícias corriam rapidamente de ponta a ponta na povoação. Um dia chegou à cidade uma moda, que certamente tinha nascido em algum pequeno povoado humano. A nova ideia assinalava que qualquer ser vivo que se prezasse deveria cuidar muito mais do interior do que do exterior. O importante não era o superficial, mas sim o conteúdo. E foi assim que os poços começaram a encher-se de coisas. Alguns enchiam-se de joias, moedas de ouro e pedras preciosas. Outros, mais práticos, encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros ainda optaram pela arte e foram-se enchendo de pinturas, pianos de cauda e sofisticadas esculturas pós-modernas. Finalmente, os intelectuais encheram-se de livros e de manifestos ideológicos, de revistas especializadas. O tempo passou, a maioria dos poços encheu-se a tal ponto que já não podiam conter mais nada. Os poços não eram todos iguais e, por isso, embora alguns se tenham conformado, outros pensaram no que teriam de fazer para continuar a meter coisas no seu interior. Um deles, foi o primeiro, em vez de apertar o conteúdo, lembrou-se de aumentar a capacidade, alargando-se. Não passou muito tempo até que a ideia começasse a ser imitada. Todos os povos utilizavam grande parte das suas energias a alargarem-se para criarem mais espaço no seu interior. Um poço pequeno e afastado do centro da cidade começou a ver os seus colegas que se alargavam desmedidamente e pensou que se continuassem a alargar-se daquela maneira, dentro em pouco confundir-se-iam os parapeitos dos vários poços e cada um perderia a sua identidade. Talvez, a partir desta ideia, ocorreu-lhe que outra maneira de aumentar a sua capacidade seria crescer. Mas não em largura, antes em profundidade. Fazer-se mais fundo em vez de mais largo. Depressa se deu conta de que tudo o que tinha dentro dele o impedia da tarefa de se aprofundar. Se quisesse ser mais profundo, seria necessário esvaziar-se de todo o seu conteúdo. A princípio, teve medo do vazio. Mas quando viu que não havia outra possibilidade, depressa meteu mãos à obra. Vazio de posses, o poço começou a tornar-se profundo, enquanto os outros se apoderavam das suas coisas. Um dia, algo surpreendeu o poço que crescia para dentro. Dentro, muito no interior e muito no fundo, encontrou água. Nunca antes outro poço tinha encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar com a água do fundo, umedecendo as suas paredes, salpicando o seu parapeito e, por último, atirando a água para fora.
A cidade nunca tinha sido regada, a não ser pela chuva, que na verdade era bastante escassa. Por isso, a terra que estava à volta do poço, revitalizada pela água, começou a despertar. As sementes das suas entranhas brotaram, em forma de erva, de trevos, de flores, de hastezinhas delicadas, que depois se transformaram em árvores. A vida explodiu em cores à volta do poço afastado, ao qual começaram a chamar de Vergel. Todos lhe perguntavam como tinha conseguido aquele milagre. Não é nenhum milagre, respondeu Vergel. Deve procurar-se no interior até ao fundo. Muitos quiseram seguir o exemplo de Vergel, mas aborreceram-se da ideia quando se deram conta de que para serem mais profundos se tinham de esvaziar. Continuaram a encher-se cada vez mais de coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu correr também o risco de se esvaziar. E também começou a escavar. E também chegou à água. E também salpicou até ao exterior, criando um segundo oásis verde na povoação. Que vais fazer quando a água acabar? Perguntavam-lhe. Não sei o que passará, respondia ele. Mas por agora, quanto mais água tiro, mais água há. Passaram-se uns meses antes da grande descoberta. Um dia, quase por acaso, os dois poços deram-se conta de que a água que tinham encontrado no fundo de si próprios era a mesma. Que o mesmo rio subterrâneo que passava por um inundava a profundidade do outro. Deram-se conta de que se abria para eles uma vida nova. Não apenas podiam comunicar um com o outro de parapeito em parapeito, superficialmente, como todos os outros, mas esta busca também os tinha feito descobrir um novo secreto ponto de contato. Tinham descoberto a comunicação profunda, que só conseguem aqueles que têm a coragem de se esvaziar de conteúdos e procurar no fundo do seu ser o que têm para dar. Este conto foi retirado do livro Contos para Pensar, de Jorge Bucay. Espero que tenham gostado.